doutor Denísio Dantas, nós tivemos aí um problema seríssimo de cirurgias de catarata que deram errado. Inclusive pessoas cegas, e depois desse drama para essas pessoas, né, que pensavam que iriam melhorar a visão e acabaram cegas. Aí vem a história que o Ministério da Saúde vai dar prótese, não sei o quê, para botar no olho. Quer dizer, vai botar o olho de vidro, né? Se eu entendi bem, eu acho que... Como é que dá errado assim? Foram 8 pessoas que ficaram cegas, doutor Denísio. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado, Cardinô, pessoal da produção. É muito triste, né, você ver uma situação dessa. Certamente alguma coisa correu fora do normal, né? E quando você tem esses mutirões, a gente tem um maior risco disso acontecer, porque algumas etapas ali podem acontecer erradas, né? Então, você ter um bloco cirúrgico é uma coisa que exige muita vigilância o tempo inteiro. E, infelizmente, quando você acelera qualquer coisa, você pode correr desse risco de perder visão. De ter uma infecção, que é uma coisa inerente ao procedimento. Quais são os procedimentos que a pessoa, se vai fazer uma cirurgia de catarata, que inclusive é muito comum, né? Muito comum as pessoas idosas se submeterem a essa cirurgia. Qual é a providência que a pessoa deve tomar e exigir do seu médico também, para não ter uma bronca dessa? Já imagina, a pessoa vai para melhorar a visão, aí de repente fica cega. É muito triste. Eu já fiz mutirão, já operei bastante nesse tipo de coisa, e assim, a vigilância tem que ser redobrada, né? Nos nossos protocolos, digamos, cirúrgicos, a gente já tem ali uma infinidade de passos que a gente tenta cumprir, né? Tanto da circulação do paciente, quanto as regras, as normas de um bloco cirúrgico, por exemplo, são exigidas pela vigilância sanitária. E aí, no bloco cirúrgico normal, que está em um procedimento normal, você tem esse risco de infecção que já é muito baixo, né? Abaixo de 1%. Tá? E você tem algumas medidas lá de desinfecção, esterilização do material, tudo isso é exigido da gente e a gente faz, né? Mas quando você acelera o processo, você tem um risco maior de acontecer uma coisa, um desastre como esse, que isso é quase um avião monomotor que caiu, né? Estão falando que foi eleição. Mutirões acontecem todo dia, todos os lugares do Brasil, e muitos não acontecem nada, mas certamente ali o risco é maior. Como por isso que eu falei de um avião. Você vai subir um avião, ele tem risco de cair, tá? Só que o piloto que está comandando ali, ele vai checar tudo. Então é fundamental que todos os processos estejam bem revisados e que ninguém pule fora do que está programado. Para o paciente, o que ele pode fazer é respeitar a medicação, tá certo? Fazer a medicação que é prescrita, né? Evitar esforço físico, manipular o olho, lavar o olho antes da cirurgia é uma boa para reduzir a quantidade de gordura que tem ali, de bactéria, que a gente tem uma flora bacteriana, né, em torno do olho. A gente opera numa estrutura que tem bactéria. Tá? Mas você toma medidas e você usa antibiótico, tudo para evitar a infecção. Mas o risco existe em todo paciente. Tá? E quanto mais você acelera, quanto mais mutirão você está fazendo, certamente coisas vão sair fora do padrão. Aí acontece uma coisa dessa. Um funcionário, por exemplo, pode trocar alguma coisa, pode pegar em algum instrumental com esterilização ruim, né? E aí você contamina um bocado de gente. Cirurgia de miopia. O que é que eu faço para ficar apto para uma cirurgia de miopia? Tem? Tem. A cirurgia de miopia a gente pode fazer a laser, né? Com a cirurgia externa, com a Exmer Laser. Ela vai até de 1 grau a 8, 10 graus, consegue tratar. O laser vai muito bem até 8 graus. Daí em diante, existe cirurgia que a gente coloca uma lente sobre o cristalino, né? E, em último caso, você pode trocar o cristalino, que é uma cirurgia de catarata, né? Que você consegue corrigir esse grau muito bem. O pessoal comentando aqui também sobre a questão. Alô aí, Mônica, Simone, viu? Estão mandando aqui. Comentando aqui sobre essa questão lá do Rio de Janeiro, que aí já foi o HIV, né, aquele absurdo, que ainda está sendo investigado, já tem um monte de gente na cadeia, e veja só, eu tenho minha opinião sobre isso. O pessoal às vezes fica revoltado quando eu tenho minha opinião. É bandido.
Ali é bandido na saúde. Entendeu? É uma coisa muito importante a questão dos transplantes, né? Porque esse acontecido no Rio... No Rio de Janeiro. Ele respinga nas doações, né? Porque a doação de tecido é um ato que a família é quem permite. Autoriza. Né? Autoriza. Ali é um ato que você pega uma família pesarosa, numa situação difícil, o pessoal do Central Transplante vai abordar, vai pedir uma coisa para alguém, né? E aí quando acontece uma coisa dessa, não pode respingar em cima desse trabalho que vem sendo construído ao longo de 30 anos, mais ou menos. A gente tem o Sistema Nacional de Transplantes, que é uma coisa que funciona muito bem. Isso que aconteceu no Rio de Janeiro, eu estou aqui revoltado porque a minha infância, minha juventude foi no Rio. Então eu conheço muito bem como é que a banda toca por lá, né? E, parece que não tem jeito. Nem no âmbito da violência, nem no âmbito político. Entra ladrão, sai ladrão. Né? E lá no Rio de Janeiro, essa situação aí do ex-secretário de Saúde, que é o tal doutor Luizinho, né? É um problema. A entidade que o senhor se referiu, ela recebeu 11 milhões sem licitação, 10 milhões sem licitação, depois teve uma licitação que disse que foi fajuta, 17 milhões. Aí acontece um negócio desse. Se olhar o prédio, não sei se o senhor viu na televisão, não é prédio para uma entidade do porte que se merece para um estado robusto, inclusive de arrecadação, feito o Rio de Janeiro. Aí você vê, aquela questão das cirurgias e essa daí, falta respeitar os protocolos, né? Assim, porque certamente essa entidade não tinha condições de receber. Eu não sei se o senhor quer se meter, mas a Anísia, que é a ministra da Saúde, ela admitiu que sabia desse troço um mês antes. E ela, 2 protocolos que o ex-ministro da Justiça, o Queiroga, disse que tinha feito para evitar que algo parecido ocorresse, ela revogou as portarias. Difícil se colocar nisso, né, Cardoso? Porque eu vi essa história e aí eu fui pesquisar, né? E aí o que acontece desses protocolos foi francamente divulgado, é que na realidade os protocolos nada tinham a ver com a vigilância do sistema. Eram outras situações. Coisas. E aí muita gente saiu com essa história de que ela mudou os protocolos. Beleza, mudou o protocolo, mas era para outra coisa, não tinha nada a ver com a vigilância. Tá? Porque essa vigilância, inclusive, por exemplo, a doação de sangue. Você tem